Observem o quanto que nós estamos chique. Eu consegui fazer um slide animado para a capa da aula de hoje. Bem-vindos à aula 9 de Gestão e Análise Estratégica. Faltam 4 aulas, então, concluída de hoje, faltam 4 aulas para nós encerrarmos o conteúdo. Esta provavelmente vai ser a última aula que eu vou estar dando na plataforma Google Meet, em função do fato de que houveram mudanças agora, depois do dia 30 de setembro, em relação ao acesso ao pacote G Suite, e aí a Google começou a estabelecer um valor, né, de cobrança para a gravação desses recursos avançados em relação ao Google Meet. Então, as próximas aulas vão ser provavelmente na plataforma Jitsi, tá? Isso aí vai significar que a gente vai ter mudança no layout, mudança na dinâmica aí da tela. Mas é isso mesmo, a gente vai se adaptando e vai experimentando também. Então, esse beija-flor aí vai servir como um beijo de despedida aí para a plataforma Google Meet. A referência, então, de hoje, a bibliografia de referência é: nós vamos trabalhar 2 artigos, tá? O de Bayard e de Vilela, Competição e Competição/Cooperação, publicado na revista Organizações e Sociedade. O artigo de Vilela: Estratégia de cooperação e competição de organizações em rede, uma realidade pós-fordista, na revista ADM Made. E, claro, os nossos capítulos de livro, né, dos nossos 2 manuais guerreiros que nós adotamos como referência da disciplina, que é o livro do Barney e do Hestley, Alianças Estratégicas, capítulo 9, e o livro do Heath, Ireland e Hoskinson, capítulo 9, também, Estratégia de Cooperação. Como preenunciado pelos títulos, a nossa aula hoje é para tratar de estratégias de cooperação dentro do mercado. Okay? O que é uma estratégia de cooperação? Estratégia de cooperação é uma estratégia em que empresas observam que é muito interessante você evoluir em função da competição, mas é mais efetivo, é mais significativo, é mais sustentável você evoluir por meio da cooperação. Então, uma vez que as empresas percebem que, em vez da gente estar competindo uns com os outros, a possibilidade da gente cooperar uns com os outros, né? Em vez dessa possibilidade da competição, você observar a possibilidade da cooperação, você percebe que muitas vantagens, que muitas possibilidades se abrem para alcançar maior eficiência operacional, maior capacidade de atender às necessidades do seu consumidor, maior capacidade de obtenção de vantagens, né? Vantagens colaborativas. Aqui a gente já não fala mais de vantagem competitiva, a gente fala de vantagem colaborativa ou vantagem relacional, ok? E aí as empresas percebem que, uma vez que elas estabelecem linhas de cooperação entre si, os resultados conseguem vir de forma menos arriscada, mais sustentável e mais substantiva para a organização. Nesse sentido, elas aprendem a trabalhar juntas, em prol de objetivos em comum ou em prol de determinada necessidade de mercado. Então, as estratégias de cooperação se manifestam por intermédio do que a gente chama de aliança estratégica. O que são as alianças estratégicas? A aliança estratégica é um acordo que as organizações chegam entre si, né, que as empresas entre si criam, para poder combinar os seus recursos e capacidades em prol de pautas ou objetivos que elas têm em comum, que podem ajudar a alcançar um resultado favorável. Então, a gente tem vários tipos de alianças estratégicas possíveis. A gente tem a aliança estratégica da empresa cliente para a empresa fornecedora, a gente tem a aliança estratégica da empresa fornecedora para a empresa distribuidora, a gente tem a aliança estratégica entre indústrias relacionadas, a gente tem a aliança estratégica entre empresas internacionais e empresas nacionais que desejam uma maior possibilidade de penetração no mercado. A gente tem a colaboração de empresas concorrentes entre si, e nesse caso específico,
a gente chama de coopetição. Esse último bullet, esse último tópico aqui desse slide fala exatamente disso, da coopetição, que é quando dois competidores, dois concorrentes estabelecem uma linha de cooperação entre si, por exemplo, investindo no desenvolvimento de nova tecnologia que vai beneficiar os dois concorrentes, mas que vai permitir com que a oferta daquele mercado seja melhor para responder um estímulo externo, por exemplo. E aí eu posso dar um exemplo muito claro para vocês. A lei brasileira passa a exigir uma menor emissão de carbono dos carros. Então, isso é uma coisa que afeta o mercado como um todo. Então, as empresas precisam investir em pesquisa e desenvolvimento para garantir que os seus motores sejam mais sustentáveis em termos de emissão de carbono, né? que atendam os requisitos legais. Então, essas empresas concorrentes entre si, elas podem estabelecer um acordo para que elas invistam em caráter colaborativo no desenvolvimento de pesquisa e inovação para gerar esse tipo de tecnologia que passa a ser compartilhado entre elas, para que elas consigam, então, atender os requisitos legais de emissão de carbono. Isso é um exemplo possível. Então, aí a gente está falando de estratégias de coopetição. Então, essas alianças estratégicas, por serem acordos, eles visam exatamente a dimensão da criação de uma economia de escopo que gere vantagens organizacionais. Ok? Em específico, se é uma dimensão de cooperação entre um fornecedor e uma empresa cliente para responder estímulos e reduzir custos em relação à concorrência, por exemplo, a gente pode estar falando da criação de vantagens competitivas únicas, né? Vantagens competitivas que garantem que a empresa, né, os recursos da empresa obtenham valor, raridade, limitabilidade, organização e sustentabilidade. Com isso, com a estratégia de cooperação, é possível angariar recursos de forma colaborativa para investir no desenvolvimento de pesquisa, de desenvolvimento de processos, de melhoria de processos. Então, assim, você consegue combinar capacidades para gerar novos produtos, novos serviços, melhorar os produtos ou serviços já existentes, ou seja, qualificar a sua oferta dentro do mercado. Então, esse paradigma específico da competição, ele é substituído por uma alternativa que ela abrange uma dimensão muito mais humana da sociedade, que é a nossa capacidade não de ser individualistas, egoístas, egocêntricos, utilitaristas, né, oportunistas, estritamente racionais. Ela transpassa essa ideia para entender que nós vivemos em coletividade por uma razão. Nós vivemos em sociedade por uma razão. Não é para cada um fazer sua parte e atender o mercado. Mais do que isso, é para a gente reinterpretar as nossas relações sociais e entendermos que nós estamos vivendo em sociedade porque a gente tem a capacidade de cooperar um com o outro, de ajudar um ao outro. Então, essa passa a ser a essência da estrutura da sociedade. Não a racionalidade econômica do custo-benefício do trade-off, estritamente, mas a capacidade que a gente tem de criar laços entre nós, seres humanos, de estabelecer relações de confiança, de estabelecer acordos, tratos que a gente vai poder desenvolver para que possamos ter ganhos mútuos. Então, a estratégia passa a se apropriar desse conceito para alavancar recursos e capacidades organizacionais pelo poder da nossa união. É até bonito de você pensar assim, né? Porque aqui a competição ela deixa de ser o coadjuvante para finalmente a gente começar a falar um pouco mais de estratégias em que as organizações elas passam a se ajudar. Então, essa vantagem que se gera, essa vantagem colaborativa e relacional, tem feito com que a gente lance um olhar muito interessante sobre um novo campo das organizações, que é, né, dos estudos em estratégia, que é, em vez de a gente estudar só as vantagens competitivas, é a gente estudar também as vantagens relacionais, as vantagens colaborativas. Então, uma empresa que obtém vantagens colaborativas, em que medida? Pelo poder daquele aglomerado colaborativo, ela consegue responder às estruturas das grandes empresas competitivas que existem no mercado. E aí eu vou dar um exemplo que fica bem fácil da gente entender. Vamos supor que a gente tem a Nike, a gente tem a Adidas, as grandes corporações que fazem calçados.
E a gente tem pequenas empresas que fazem calçados mais artesanais, que fazem calçados em processos produtivos não tão profissionalizados, não tão escalados como nessas grandes corporações. E aí essas empresas pequenas, elas percebem o seguinte: e se a gente se unisse e fizesse uma cooperativa? Juntas, elas conseguem atrair fornecedores para obter custos mais baixos. Elas conseguem compartilhar tecnologia e modos de gestão. Elas conseguem compartilhar capacidade de compra. Elas conseguem mobilizar a capacidade logística de transporte, armazenamento e distribuição. Juntas, as pequenas vão se fortalecendo entre si. Então, isso passa para a gente uma seguinte possibilidade virtual. As grandes empresas, as grandes corporações também passam a ser ameaçadas pelas pequenas, na medida em que as pequenas se mobilizam para obter vantagens colaborativas. Então, a vantagem colaborativa é uma vantagem de resposta às vantagens competitivas que grandes organizações ou corporações possuem no mercado. Então, aqui é uma possibilidade para a empresa que tem muita vantagem competitiva ter a resposta das pequenas por meio das vantagens colaborativas. E aí as pequenas empresas podem criar arranjos produtivos, em que elas têm acesso a tecnologias compartilhadas, conhecimentos compartilhados, experiência compartilhada, próprio recurso de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Elas não precisam fazer um investimento tão grande, uma vez que existem várias fazendo e o montante final do investimento delas beneficia a todas. Observem, então, que mesmo as pequenas sendo concorrentes entre si, elas estabelecem uma estratégia de competição que responde a essas dimensões do mercado e geram a possibilidade de sobrevivência dessas empresas em redes, em comunidades de cooperação entre si. Ok? Então, geralmente, mas aqui vamos voltar um pouco para as alianças estratégicas. Tá? Geralmente, quando a gente fala da dimensão das alianças estratégicas, a gente está falando de grandes corporações. Tá? Então, essas grandes corporações elas estabelecem alianças estratégicas entre si por meio de três principais estratégias. A primeira é a joint venture, que a gente já tratou um pouco na última aula. As alianças com participação acionária, que a gente tratou na dimensão da aquisição, da estratégia de aquisição. E as alianças sem participação acionária, que são as estratégias contratuais. Tá? Repetindo, então, o que é uma joint venture? Joint venture é quando duas ou mais empresas criam uma terceira empresa independente que vai servir a propósitos relacionados às duas empresas. Por meio da joint venture, as empresas vão ter um laboratório onde elas vão poder dedicar os seus recursos de forma concentrada, fazendo a mistura desses recursos entre as organizações e permitindo a criação de novos modelos de negócio que atendem estrategicamente essas empresas em suas necessidades. Duas empresas do mesmo segmento, por exemplo, podem se juntar e criar uma joint venture que vai ser fornecedora para as duas. E assim elas conseguem reduzir, por exemplo, o custo de matéria-prima ou o custo de componentes que vão compor o produto final. Então, por meio de uma joint venture, são divididos os recursos e capacidades da organização e criados de forma a garantir que a empresa tenha um alcance de um objetivo estrategicamente bem delimitado. Joint venture, então, pode servir para a potencialização da cadeia produtiva, mas também pode servir para a penetração no mercado internacional. Pode servir para a criação de uma nova linha de produtos. Pode ser criado, então, para diversificação, né? Atuação em diversificação no mercado. E são medidas normalmente eficazes, as joint ventures, para o estabelecimento de relações de longo prazo, porque as duas empresas estão criando uma nova empresa. Então, presume-se que essa nova empresa ela vai ser feita para durar. Então, a relação de parceria e de aliança entre as duas empresas que vão compor a joint venture, ela tende já, desde logo, a ser uma aliança que tende a ser duradoura. Demorar décadas para se dissolver em função das negociações advindas do mercado. Já a estratégia de cooperação decorrente das alianças com participação acionária, a gente já viu um pouco disso nas estratégias de aquisição, de fusão, de reestruturação. A aliança com participação acionária é a empresa basicamente poder exercer a sua influência em relação a outra em função da sua influência de propriedade.
é pelo fato da empresa possuir parte do capital, ocupar cadeiras no conselho de administração, ter poder de voto dentro da organização, é que faz com que uma empresa tenha capacidade de influência sobre a outra para que haja uma cooperação entre as duas. Então, esse tipo de estratégia de aquisição de ações, né, de participação acionária, ela muitas vezes pode ser feita quando a empresa quer forçar a outra a cooperar por meio de takeover, por exemplo. A gente já estudou o que é takeover na aula de estratégia de aquisição. Por meio de um takeover, a empresa, então, ela pode pegar um fornecedor ou um distribuidor que não necessariamente está cooperando dentro do mercado e incorporar ele dentro da sua estrutura patrimonial, assim exercendo influência e forçando um pouco a barra para a cooperação. Então, isso até faz a gente se perguntar, né, o quanto que de fato é cooperativo esse tipo de estratégia, uma vez que a gente está falando, na realidade, de uma certa forma de aquisição da empresa, né? Ou seja, exercício do domínio econômico para abrir a possibilidade de cooperação. Então, a aliança é pautada nas relações de propriedade. Tá? Então, a participação acionária ela é essa tática muito comum dentro de investimentos diretos estrangeiros. Então, quando a gente está falando de penetração no mercado internacional, uma grande empresa quer vir para o Brasil, ela muitas vezes pode fazer isso por meio da estrutura de cooperação, fazendo a aquisição de uma parcela das ações de uma empresa nacional e assim estabelecendo um licenciamento para a produção desses produtos estrangeiros aqui no Brasil. Então, isso passa a ser uma estratégia de colaboração, mas pautada por relações de compra de ações, ok? A terceira linha, aí sim a gente pode dizer que ela é um pouco mais relacional de fato, é a aliança sem participação acionária, que é derivada das relações de acordos contratuais. Então aqui a gente está falando de relações jurídicas. É uma relação na qual duas ou mais empresas elas desenvolvem entre si um acordo, um convênio, um termo de parceria, que é reduzido a termo por meio de um contrato. E esse contrato passa a ter força de lei em relação às partes envolvidas. Então, aqui a influência se dá em função de acordos jurídicos. Então, aqui a força não é da influência do poder econômico e da propriedade, mas em razão da segurança jurídica provida pelos contratos. E essa segurança jurídica provida pelos contratos, ela é derivada do nível de segurança institucional de um determinado país. Por exemplo, de que adianta fazer um contrato com a empresa brasileira se ela não cumprir esse contrato, o governo brasileiro, a justiça brasileira não vai fazer nada a respeito. Não vai ter enforcement. Então aqui a gente está falando de uma situação que tem uma parcela dessa segurança estabelecida nesse acordo de cooperação que é derivada da capacidade de uma nação de forçar o cumprimento dos acordos jurídicos. Então, nesse tipo de cooperação, a gente tem um comprometimento que é mais frágil, porque acordos podem ser quebrados. A propriedade não. O exercício da propriedade, enquanto eu sou dono, é um exercício de autonomia e influência total, por meio do voto. Eu tenho, inclusive, a segurança de poder exercer a autonomia da minha vontade sobre a empresa. Então, se uma empresa é dona, por exemplo, ela é controladora de outra empresa, ou a empresa que eu atuo é coligada de uma outra empresa que detém 20, 30% das ações, eu tenho que obedecer à estrutura de capital da empresa, os donos. Nesse caso específico, eu não tenho a opção simplesmente de desobedecer o dono. O dono pode simplesmente dissolver a estrutura do conselho de administração e instituir um novo. Agora, aqui na aliança sem participação acionária, os acordos podem acontecer e, dependendo da estrutura jurídica de um país, não vai ter sanção nenhuma. Então, nem sempre esse nível de compromisso com a aliança estratégica ela é tão visível quando nos casos da aliança sem participação acionária. Podem ser convênios e acordos, objetos de convênios e acordos, por exemplo, com termos de fornecimento, acordos de fornecimento, de distribuição, de licenciamento, de terceirização. O que é a terceirização? A gente já comentou disso. É quando eu pego um pedaço da minha cadeia de valor e eu percebo que o mercado pode executar ela melhor. Então, eu vou ter menor gasto
e maior eficiência se eu pegar aquela parcela da minha cadeia de valor e transferir para o mercado em vez de executar eu mesmo. Só que eu posso fazer isso por meio de acordos. Então, eu encontro a empresa que terceiriza aquela etapa da minha cadeia de valor, como, por exemplo, o atendimento pós-venda, que pode ser feito por call center, por exemplo. E aí eu estabeleço um acordo, um contrato com essas empresas, de que, em função do convênio, em função das relações contratuais, em função da cooperação, eu terceirizo com vantagens exclusivas em função desse tipo de transação. E com isso eu consigo garantir um resultado muito melhor, muito abaixo do valor de mercado, garantindo então vantagens relacionais para o meu negócio. Então a gente tem essas três formas: joint venture, participação acionária, que é uma estratégia de aquisição, que pode ser forçada por meio de práticas de takeover, e alianças sem participação acionária, que são relações contratuais entre as empresas. Ok? Quais são as razões para a concretização dessas alianças estratégicas? A primeira depende, né? Na realidade, o porquê fazer depende do tipo da natureza de mercado. A gente tem mercados de ciclo lento, de ciclo rápido e de ciclo padrão. Ciclo lento são mercados muito estáveis, tá? Para deixar a pronúncia clara. Então, são mercados estáticos, com poucas mudanças, ou que as mudanças demoram muito tempo para acontecer. Então, por que uma empresa vai obter alianças? Para ganhar escala, para manter estabilidade dentro do mercado, para obter acesso a um mercado restrito, para estabelecer abertura para novos mercados, por meio, por exemplo, de contratos de franquia, de franchising. A gente pode ter a possibilidade no mercado lento da empresa conseguir obter ainda melhorias em relação aos seus custos de produção e por aí vai. Já mercados de ciclo rápido, elas são mercados que as mudanças estão acontecendo o tempo todo e que as linhas de produto elas precisam ser desenvolvidas a todo momento. Então, alianças aqui não é tanto para manter, é mais para inovar e avançar e tomar a dianteira no mercado, ou seja, assumir a vanguarda do mercado. Então, em mercados de ciclo rápido, geralmente as empresas precisam ter uma linha de inovação e uma dinamicidade de atuação no mercado muito expressiva, porque é um mercado muito dinâmico, muito rápido. Então, elas estabelecem aliança entre si para acelerar o desenvolvimento de novos produtos, acelerar ou melhorar atendimento personalizado para o cliente, permitir entradas em novos mercados, manter a liderança da inovação, manter a vanguarda, né, do que a gente chama de first movement. Né? Lembra da dinâmica competitiva do first mover, do second mover, do late mover? Para a empresa se manter como first mover, ela então precisa investir constantemente nessa aliança para a inovação, compartilhar despesas de pesquisa e desenvolvimento, superar incertezas, reduzir riscos relacionados a mercados que são extremamente agressivos e competitivos e formar um padrão tecnológico para o setor. Já mercados de ciclo padrão são mercados que têm uma certa previsibilidade, mas que também são objeto de uma certa reincidência de mudanças contínuas. Então, é um mercado que tem que estar atento às inovações, mas que o produto demora um certo tempo para que ele mude a forma de consumo, mude o paradigma do mercado, demora um tempo para que aquele produto ele caia na obsolescência, aquela oferta caia totalmente na obsolescência. Então, o que no mercado de ciclo padrão uma empresa deseja? Ela deseja obter, né, ganhos de produção junto com a possibilidade da inovação em uma medida equilibrada que garanta o avanço padrão daquele mercado. Então, com isso, ela vai conquistar poder de mercado por meio de aumento da escala, possibilidade de melhoria da rede de suprimentos, redução dos seus gastos, inovação, melhoria dos seus processos, acesso a novos recursos, superação de barreiras comerciais, reunir recursos para estabelecer novos projetos, diversificação, aprender novos modelos de negócio, reinventar, reestruturar seus processos, enfrentar desafios competitivos, superar barreiras comerciais, caso ela queira se internacionalizar. Então, aqui a gente está falando de algo que a gente consegue respirar, né? E a gente consegue ter uma zona de interseção entre a estabilidade e a inovação necessária. Então, ela vai atuar nas duas linhas, mas não com tanta intensidade em cada uma. Tá bom? Então, esses são basicamente os motivos, as linhas de motivos
que fazem com que as empresas atuem de forma cooperativa, colaborativa, para obter acesso a melhores recursos, para desenvolver novas capacidades, para obter vantagens em relação a outros concorrentes em outros mercados, para poder ter acesso a novos mercados, para poder garantir acesso à inovação, para a redução do risco, para a obtenção de resultados mais sustentáveis. Todos esses são motivos que levam as organizações a colaborar entre si e estabelecer estratégias cooperativas. Uma estratégia cooperativa pode se dar em nível de negócio, em nível corporativo e também em nível internacional, como estratégia de internacionalização. Então, quando a gente está falando de estratégia em nível de negócio, né, a colaboração ela pode acontecer de forma horizontal ou de forma vertical. Ok? O que são alianças horizontais? Alianças horizontais podem ser feitas entre concorrentes, entre indústrias relacionadas. Alianças podem ser feitas também entre fornecedores complementares. Por exemplo, eu gero um produto e aí outra empresa gera um produto que num pacote de venda pode ser complementar ao meu, que é um exemplo. McDonald's, ele tem um McLanche Feliz que vem com um brinquedinho. Esse brinquedinho não é produzido pelo McDonald's, mas é vendido junto no pacote de vendas. Então, estabelece-se uma aliança entre o McDonald's e outras empresas que produzem aquele brinquedo para que a venda final do produto tenha um maior valor agregado. Então, cria-se alianças horizontais. Cria-se alianças horizontais entre fornecedores de produtos complementares, entre indústrias relacionadas, entre concorrentes. Essas vão ser as alianças horizontais. Já as alianças verticais dizem respeito à cadeia de suprimento. Essa cadeia de suprimento, essa pode ser uma aliança vertical para frente ou vertical para trás, se você estabelece uma linha de aliança com seus fornecedores, ou com seus distribuidores, ou com seus varejistas. Depende, aí você tem uma cadeia de suprimento, aí você entra na cadeia de transformação do produto. Então, por exemplo, vamos voltar para o McDonald's. Ele não produz o brinquedo, mas ele produz a batata frita. Então, quem é o fornecedor do McDonald's? O produtor da batata. O McDonald's não produz, ele produz a carne, ele produz o sanduíche, né? Aquele sanduíche, mas ele não estabelece a carne, ele não produz aquela carne, aquele steak da carne, e ele nem fabrica aquele pão. Então, ele tem fornecedores do pão que vão ajudar na montagem do produto final. Então, aí a gente tem esses produtos, a própria caixinha do sanduíche. Esse é o produto final que o McDonald's fornece. Então, não são produtos associados ou complementares. São produtos que estão lá para compor a cadeia de produção e transformação desse produto final. Então, a gente está falando de integração. A gente está falando aqui de colaboração para integração em nível vertical. Seja em termos para trás, né, quando a gente está falando de fornecedores, ou para frente, quando a gente está falando de distribuidores. Com essa estratégia em nível de negócio, as alianças elas podem acontecer com algumas finalidades. Elas podem acontecer para ajudar na redução da concorrência. E aí a gente tem que fazer um parêntese aí nessa questão dos negócios, eu vou fazer a dinâmica da competição entre competidores, por exemplo, não pode evoluir, por exemplo, para uma prática de cartel, tá? Não pode evoluir para uma prática de colusão tácita, que é cartel. E essa cooperação entre concorrentes não pode prejudicar o mercado consumidor, não pode prejudicar a essência do que é a competição. Porque como nós vivemos dentro de uma economia liberal, a competição é um valor muito caro para a economia liberal. Então, a competição ela tem que ser protegida. Inclusive, um parêntese aqui. Por que vocês acham que a corrupção ela é tão combatida dentro desse ideal de mercado? Porque são práticas de empresa que corrompem o governo para obter privilégios. Com isso, elas prejudicam a competição. Então, quando a gente se incomoda com a corrupção, não é pelo fato de que está gerando pobreza, esse dinheiro podia estar indo para a educação. Não, a corrupção ela representa muito pouco dos recursos públicos. A corrupção incomoda porque ela prejudica a competição, ela torna a competição desleal entre as empresas. E é por isso que o mercado se importa tanto com esse valor da corrupção. Ok? Então, tem uma série de estudos que tratam dessa questão, que mostram exatamente que o que a gente precisa proteger quando a gente fala de criminalização da corrupção, o que a gente está protegendo não é o valor difuso da sociedade, é o valor da competição. Então, aqui, quando você considera a prática de cartel, de dumping, de truste,
Né? Quando você considera essas três práticas, você observa que são práticas de corrupção que impactam a capacidade de competição daquele mercado. Então, por isso que a gente está falando, não é interessante a gente fazer com que essa prática de competição vire uma prática corrupta que vá prejudicar a dinâmica da competição e os preços finais para o consumidor. Então, essas alianças podem ser de reação à concorrência. Né? Por exemplo, a concorrência está muito acirrada, então a gente vai fazer uma prática para reduzir essa concorrência e garantir uma maior sustentabilidade do mercado. Mas isso não pode se configurar um ataque direto à dinâmica de competição dentro desse mercado. Também a estratégia de colaboração, de cooperação em nível de negócio podem servir para a redução de incertezas, ou seja, a incerteza em relação ao fornecedor, a incerteza em relação ao transporte, e assim, na redução das incertezas você consegue garantir um melhor resultado para a organização. Podem ser estratégias também para complementação das estruturas do negócio e assim você garantir uma redução dos seus custos de transação. Né? Na economia dos custos de transação, por meio de atividades de cooperação com seus fornecedores, de integração dentro da cadeia de suprimentos, você consegue obter um produto a um custo mais baixo, assim você reduz os desperdícios, por exemplo. Então, muito da filosofia de just-in-time está nisso também, o fato de se ter fornecedores bem estabelecidos em caráter de aliança, isso está dentro da filosofia de just-in-time, você ter um fornecedor muito bem estruturado e integrado na sua cadeia, na relação de confiança, permite com que você tenha produtos de qualidade, sem defeito, dentro das especificações necessárias, sem prejuízo e sem risco, e dentro do tempo hábil, dentro daquela estrutura de produção puxada, em que o seu fornecedor está alinhado com os objetivos e com a forma da empresa de atuar. Então, o fato de você ter um fornecedor muito bem estabelecido, uma relação muito duradoura, garante vantagens de supply chain para a sua cadeia de suprimentos. Dentro da filosofia de just-in-time, isso é muito bem estabelecido, ok? No toyotismo. Em relação às estratégias, então, de redução da concorrência, vamos expandir um pouco mais esse parêntese. Você precisa ficar atento em relação a isso. Porque essas práticas de conluio, né, de acordos empresariais, elas, no Brasil, dependendo da forma como elas são articuladas, elas são consideradas crimes, tá? E aí a gente tem dois tipos de conluio. Conluio explícito, quando eles negociam acordos explícitos para reduzir concorrência, e o conluio tácito, que é quando eles coordenam indiretamente suas ações, né, só a partir das relações informais entre os empresários, por meio de grupo de WhatsApp, por meio de trocas de conversas, eles decidem estabelecer estratégias de acordos de cavalheiro para uma empresa não prejudicar a outra. E isso aí, para a gente, isso aí traz implicações muito sérias, porque isso aí, para o Brasil, isso tem nome, isso se chama colusão. Colusão, se o cartel acontecer por baixo dos panos, é o que a gente chama de colusão tácita. E aí, o nome mais conhecido é o cartel. O que é o cartel? O cartel é quando as empresas reduzem a oferta. Elas acordam entre si que elas vão reduzir a oferta e a intensidade. Reduzindo a oferta, a demanda mantendo-se estática e a oferta sendo reduzida, o que acontece com o valor dos preços? Os preços aumentam. E uma vez que os preços aumentam, crescem as margens de lucratividade desses negócios. Então, esse tipo de prática é considerada crime, porque uma vez que você reduz, aí todas as empresas aumentam o preço juntas, né? Aumentam o preço juntos, isso traz um prejuízo para o consumidor. Por quê? Porque o ideal é que as empresas compitam entre si e, ao competir, elas busquem sempre estar diminuindo os seus preços, não aumentando. E aqui, nesse tipo de colusão tácita, o maior prejudicado é o mercado consumidor. Cartéis são retratos muito bem estabelecidos do que acontece em estruturas de mercado de monopólio. Então, numa estrutura de mercado de monopólio, é emulado um monopólio em que esses fornecedores decidem o preço que você vai pagar pelo produto, pelo bem final, de acordo com as necessidades e interesses dos próprios empresários. Então, isso aí é uma prática que é considerada avessa, né, ao que é o ideal da competição dentro do mercado. Já práticas de dumping, né, são práticas que alguns concorrentes se acordam entre si, os concorrentes de maior poder econômico, eles acordam entre si que eles vão fazer uso desse poder econômico e vão exercer o que a gente chama de abuso do poder econômico.
Então, eles vão aproveitar que eles têm muita capacidade de giro, muita capacidade patrimonial, tem muito poder de produção, custo mais baixo, e o que eles fazem? Eles jogam o preço do produto lá embaixo para quebrar novos entrantes no mercado, para criar barreiras de entrada para novos entrantes no mercado, reduzir o volume da concorrência, e ao reduzir o volume da concorrência, eles vão subir o preço de novo, garantindo que a estrutura oligopólica do mercado atenda aos interesses deles, garantindo assim a sustentabilidade do negócio, também considerada crime, tá? Crime de natureza econômica. E o terceiro é o truste, que é exatamente essa função intencional para a criação de monopólio e assim aumentar os preços. Por isso que quando a gente foi falar nas estratégias de aquisição, a gente falou da importância do CAD, porque quem fiscaliza essas operações econômicas e essas estruturas de competição dentro do mercado é o CAD no Brasil. Então, a gente, por controle de práticas de truste, né, a gente garante que essas aquisições sejam reguladas para não gerar monopólios. Ok? Então, fusões são permitidas na medida em que elas não prejudicam a dinâmica de competição no mercado, trazendo esse prejuízo para o consumidor. Essas três práticas, então, de conluio empresarial, no Brasil e em muitos países ocidentais, na maioria dos países ocidentais, na realidade, das economias modernas, isso aí é mal visto, isso aí é criminalizado em termos de estrutura econômica. Tá bom? Então, muito cuidado aí quando a gente for falar de competição, porque de você perceber que uma cooperação justa entre eles dois, que permite que eles intensifiquem e melhorem a oferta, né, de você ver isso, para você transferir para uma operação em que eles de fato manipulam o mercado para atender seus próprios interesses, de uma coisa para outra é só um pulo, tá? É simplesmente um empresário ter uma ideia, por que a gente não se junta e aumenta todo mundo os preços juntos? Sai todo mundo ganhando mesmo. Né? A gente não vai diminuir a competição, vai todo mundo ganhar. Então, é apenas uma ideia que passa e daí começa, então, a ser exercida no mercado. Então, tem que tomar muito cuidado com o dever ético de garantir os princípios e valores liberais do mercado que pregam a necessidade de competição dentro do mercado. E o que a gente mais tem hoje, tá, gente? São denúncias de empresas que estabelecem práticas desleais de competição no mercado. Então, a agência, né, o oportunismo dos agentes no mercado é real. Então, a gente fala assim, na política não tem muita gente honesta, é porque a gente tem que olhar para o mercado, então, para ver que realmente ali no mercado também você vai encontrar muita gente desonesta, principalmente tomando essas decisões que prejudicam a dinâmica de competição e concorrência dentro da economia liberal. Tá? Então, o ideal de que vai ficar todo mundo bonzinho, bonitinho, competindo uns com os outros, permitindo que desenvolva a oferta, que o mercado se desenvolva por si só, isso aí é um pouco utópico, porque as empresas vão ter agência e se elas tiverem poder de intervir no mercado para garantir seus privilégios e reduzir a competição e a concorrência, elas vão fazer isso. Então, esse ideal de livre mercado ele é tão utópico quanto todas as outras utopias que a gente conhece por aí. Ok? Então, essa cooperação que acontece em nível competitivo também pode acontecer em nível corporativo. E em nível corporativo, ela diz respeito a essa diversificação de produtos no mercado. Então, as empresas estabelecem colaboração, né, cooperação entre si, para desenvolver, por exemplo, novos produtos, entrar em novos mercados, internacionalizar. Então, quando a gente fala de internacionalização, a gente está falando aqui de estrutura corporativa também. Né? Então, essa cooperação para a diversificação ela vai assumir algumas formas, né? Alguns propósitos. Para que a gente vai, então, diversificar? Para que então a gente vai reestruturar a organização? Primeiro, a gente pode estabelecer alianças diversificantes para entrada em novos mercados, estabelecer novas ofertas, sair do mercado só de produtos de higiene para entrar no mercado alimentício ou entrar em mercados de remédios e medicamentos, por exemplo. Então, você pode diversificar, né? Desde que você crie economia de escopo, né? Lembrando da importância lá na estratégia de diversificação da criação de economia de escopo. Né? Então, as alianças diversificantes é para permitir que você entre em novos mercados, novos nichos. As alianças sinérgicas são para, de fato, você criar
economia de escopo por meio do fomento da sinergia, que é o intercâmbio dos recursos e das capacidades organizacionais. E você tem a perspectiva também da franquia, que é você basicamente expandir o seu modelo de negócio. Então, vamos pensar no Girafas, no McDonald's, no Burger King, pensar na Marisa, na CIA, na Renner, tá? Todas essas empresas possuem um modelo de negócio. E pelo fato desse modelo de negócio ser bem considerado bem sucedido, a ideia é exportar esse modelo de negócio para outros empresários, para que eles adotem esse mesmo modelo de negócio. E uma vez eles dando certo, uma vez esse contrato de franchise ou franquia dê certo, essa empresa originária desse modelo de negócio receba o royalty do desenvolvimento intelectual que teve em relação à marca, em relação ao mercado, em relação aos ativos intangíveis que ela cede para a empresa no ato da contratação. Então, a franquia ela é muito interessante para a dinâmica de cooperação, porque ela, na realidade, é um ato contratual. Se você for analisar a franquia não é uma forma de aliança estratégica que ocorre por meio de participação acionária nem por meio de joint venture. Ela é uma aliança de forma que acontece sem participação acionária por meio de contrato. Então, é um contrato. E isso traz riscos muito interessantes da gente analisar no campo da estratégia organizacional. Por quê? Porque esses riscos relacionados à pulverização da marca, eu vou dar dois exemplos reais que aconteceram, tá bom? Um exemplo da franquia Kumon. O exemplo da franquia Kumon, quem não conhece o Kumon é uma escolinha que ensina matemática, que ensina você a fazer contas de forma mais rápida, ensina português, ensina inglês, por meio da repetição, por meio da resolução de exercícios, você vai resolvendo cada vez mais rápido, você vai adquirindo a perfeição pela repetição. No mercado do norte de Minas, por exemplo, pelo fato do Kumon ser um curso que é caro e a sociedade não tem tanto dinheiro para investir em cursos complementares, né? Observe a quantidade de pessoas na escola pública, por exemplo, né, que não investem em cursos complementares ou não tem recurso mesmo, não tem dinheiro para investir naquilo. Né? Uma classe média que se aperta muito para pagar os estudos dos filhos, né? Esse Kumon percebe que uma vez que os alunos não estão avançando para concluir o curso, porque toda vez que você erra naquele bloquinho de exercício, você tem que repetir, né? A pessoa que está repetindo e não está avançando, a criança chega para o pai e fala assim, não estou conseguindo avançar, não está tão legal assim. E aí o que o pai faz? O pai tira. Então, é uma coisa fundamental do Kumon que a pessoa ganhe velocidade e perfeição. O que eu já vi, eu já ouvi relatos de acontecimentos. É que dentro da franquia do Kumon, pelo fato de ter muita gente desistindo em função de não estar avançando no curso, que o agente de correção lá da franquia, em alguns momentos ele faz vista grossa sobre os erros. Ele faz vista grossa sobre os erros e assim deixa a pessoa avançar. E por que ela deixa a pessoa avançar? Para não perder o cliente. Da mesma forma, eu já tive outro exemplo de franquia de loja de roupa. A franqueadora manda os modelitos que tem que ficar lá na vitrine. E aí, em Montes Claros, o perfil de consumo de roupa é muito específico. Então, eu já vi casos, por exemplo, de pessoa que pega aquele modelito e deturpa completamente, e cria vários looks por experiência própria. Então, a gente corre um risco de deturpar a imagem da marca, de deturpar o modelo de negócio, os processos em função das necessidades do mercado local. Então, em Montes Claros, por exemplo, a gente tem o sanduíche que a gente chama, todas as aspas, o podrão. Né? O podrão. Então, McDonald's, Burger King, Girafas competem com o podrão, que muitas vezes é mais barato, que muitas vezes é mais cheio, né, de ingredientes. E aí essas empresas, elas, pelo fato de elas serem limitadas e padronizadas dentro de um modelo de negócio, elas não têm capacidade responsiva. Então, das duas, uma. Ou ela mantém o modelo de negócio da empresa e corre o risco de não dar certo, ou ela deturpa o modelo de negócio. Então, a estratégia de franquia, ela tem muito essa incidência, essa discussão hoje na teoria da estratégia, que ela é muito arriscada em função dos riscos que a franqueadora sofre de ter a sua imagem deturpada pela prática da franqueada. Então, a franquia, por mais que ela tenha sido adotada como uma estratégia muito popular, né, dentro do campo do mercado,
ela é uma estratégia arriscada, porque ela expõe, né, a marca, a organização, a credibilidade, a idiosincrasia das práticas locais dos franqueados. Então, a franqueadora ela tem que estabelecer práticas de governança muito bem apuradas, com auditorias, com visitas, com controles, com assistência aos franqueados. Então, o contrato de franquia, hoje a gente está falando uma dimensão de uma estratégia comercial que ela é muito mais do que simplesmente estabelecer uma relação contratual. Ela é estabelecer uma relação mesmo de cooperação entre franqueado e franqueador para gerar soluções e adaptação daquele modelo de negócio para a responsividade local. Ok? Também é possível de falar em outras dimensões de cooperação, além da de negócios e a corporativa. É aí o caso das redes de cooperação. E aí eu retorno o exemplo lá do início da aula, que imagina as pequenas empresas que se unem contra a grande corporação. A rede de cooperação é isso. São baseadas nesses ideais de solidariedade. Redes são formadas a partir das pessoas se tornando amigas entre si. Elas se conhecem, elas trocam ideias, elas percebem o poder que elas têm juntas de cooperar para trazer fornecedores para mais próximos. Elas estabelecem um consórcio para poder pagar melhorias em termos de pesquisa e desenvolvimento, conseguem compartilhar recursos e capacidades. Então, aqui a estratégia de cooperação em rede ela vai criando uma estrutura que pode desenvolver-se para arranjos produtivos locais, que podem criar clusters de produção que fortalecem essas empresas. E esses arranjos produtivos locais, os chamados APLs, né, eles trazem uma grande conjunto de externalidades para aquele local que faz a cidade, o município onde esses arranjos existem, se desenvolver economicamente. Vamos pensar, por exemplo, que existem 5 ou 6 empresas de calçados em Bocaiúva. 5 ou 6 empresas de calçados em Bocaiúva. Já compensa, então, fornecedores de couro se instalarem lá, fornecedores de tecidos se instalarem lá, fornecedores de barbante, a corda, né, que vai ser utilizada nos calçados, se estabelecer lá. Borracha, né, do solado, né, do tênis, por exemplo. Tudo isso, todos esses fornecedores podem chegar. Além disso, as empresas podem chamar novas empresas com novas tecnologias, podem começar a demandar profissionais mais qualificados. Então, os cursos superiores então passam a atender essas demandas empresariais. Então, começam a abrir faculdades novas lá. Então, vai ter mais acesso a estudo, mais acesso a emprego. Então, pelo fato de ter mais gente trabalhando nessas indústrias de calçados, vai então ter desenvolvimento em pesquisa. A maior quantidade de pessoas com poder aquisitivo trabalhando nessas indústrias vai trazer oportunidades para o comércio e serviços também. E assim a economia vai se desenvolvendo, vai desabrochando. Então, o APL ele tem esse caráter desenvolvimentista por meio da cooperação. Só que o que essa cooperação diz para a gente? Né? Diz para a gente que a gente tem que retomar, então, as relações entre os seres humanos. A gente tem que aprender a ter espaço onde esses empresários dialogam, conversam, tomam um café juntos, aprendem, criam ideias de poder cooperar uns com os outros. E essas relações de vantagens colaborativas, né, relacionais, elas podem trazer ganhos de produtividade reais, principalmente em termos de acesso a crédito mais barato, acesso a novas tecnologias, acesso a novas formas de distribuição. Muitas empresas pequenas só conseguem competir no mercado hoje, que são dominados pelas grandes, se elas criarem essa estrutura de associação. Observe o caso das cooperativas. Observe o caso das cooperativas. Então, essas associações, elas têm um potencial muito forte de reconfigurar a economia de um determinado lugar e também de reconfigurar a estrutura do próprio mercado, permitindo a ascensão de uma base de uma economia mais cooperativa, menos competitiva e mais cooperativa. Então aqui a gente está falando de um cenário em que competição e cooperação vão coexistir na mesma dinâmica econômica. Então essas redes elas podem ser estáticas, perenes, né? Estáticas consolidadas, quando empresas elas têm muito bem estabelecidas entre si as suas redes de cooperação, ou podem ser temporárias. Essas redes temporárias se criam para alcançar um objetivo específico. Por exemplo, ter acesso a uma nova tecnologia. Um associativismo que é criado para que a gente compre tratores. Uma vez que a gente comprou os tratores, a gente estabelece essa parceria, depois a gente vende esses tratores, todo mundo está feliz, obrigado, e cada um vai para o canto.
Pode ser também redes criadas especificamente para isso. Então, a gente tem redes mais dinâmicas e redes mais estáticas, mais perenes e redes temporárias, que existem em função de um objetivo único, por exemplo. E redes, elas podem também ser de várias naturezas. Podem ser redes verticais, quando a gente tem, por exemplo, uma organização mãe, né, uma organização principal que articula a rede de fornecedores, que articula a rede de empresas que giram, orbitam ao redor dessa empresa principal, essa empresa mãe. Podem ser redes horizontais caracterizadas pelo laço de solidariedade, em que não existe hierarquia entre empresas. Existem, sim, um espaço mais democrático e colaborativo entre elas. Podem ser redes formais, ou seja, estabelecidas por meio de contratos, termos de colaboração, termos de convênio, ou redes informais mesmo, que existem, que surgem de forma espontânea através dos laços sociais de amizade e de cooperação. Essas redes podem, em alguns casos, derivar de políticas públicas. Então, um governo que visa intensificar a atividade econômica de uma região deprimida, ele pode estabelecer como política pública um incentivo à criação de APLs. Então, o que ele faz isso? Por meio de atividades extrafiscais. Ele pode jogar um incentivo fiscal naquela região se várias empresas do mesmo tipo forem para lá. Então, ele vai criar uma política por intermédio do SEBRAE, que vai criar uma política em que as pessoas vão ter que conviver, vão ter fóruns de discussão em relação a determinado exercício de atividade econômica atuando em um determinado mercado. Então, todas essas políticas, né, podem ser feitas, por exemplo, no Banco do Nordeste, que vai criar linhas de acesso para empresas em consórcio. Essas políticas podem estimular a formação dessas redes, mas elas também podem acontecer de forma espontânea, como é o caso das redes informais. Ok? Para a gente encerrar, então, a estratégia de colaboração, ela é muito interessante, mas ela também apresenta alguns riscos. Quais são esses riscos? Primeiro, o risco do contrato. Sem participação acionária e numa estrutura jurídica institucional frágil, esses contratos não são... A esses contratos não é atribuído o caráter de enforcement, ou seja, não tem exigibilidade tão garantida assim. Então, existe casos em situações em que o contrato está mal redigido, ou que as partes não cumprem os contratos estão inadequados. Então, o risco do contrato ele é presente em possibilidades de alianças estratégicas sem participação acionária. Existe também o oportunismo dos agentes. Então, nem sempre alguns agentes que vão entrar na relação de colaboração estão buscando os ganhos mútuos, estão muitas vezes sendo oportunistas e tentando trazer ganhos próprios para a organização. Então, muitas vezes acontece um oportunismo dos agentes, né? No sentido de que eles, por exemplo, podem trazer representação enganosa das competências, podem afirmar que vão trazer algum ganho e não trazem, podem simplesmente omitir o uso dos seus recursos, ou podem não se dedicar diretamente, podem só obter os ganhos, mas não se dedicar ao ganho da coletividade, né? E podem também manter relações de hierarquias desleais dentro da estrutura da competição. Então, esse risco de agência nas relações de cooperação ele é muito presente também aqui nas estratégias cooperativas, da importância de uma relação contratual tão bem feita quando a gente está falando desses termos de convênio e parceria. Tá? Então, como que a gente resolve isso? Esses problemas, esses riscos da estratégia colaborativa? Por duas linhas. Primeiro, pela criação de estratégias de construção da confiança, e aí a construção da confiança é fundamental, e aí isso traz para a gente uma discussão que ainda é muito importante, a questão da gente fazer amizades, a questão da capacidade de network, a capacidade da gente voltar a conversar, da gente voltar a entender uns aos outros, da gente começar a compreender, né, as necessidades um do outro, e assim a gente ter esses espaços de convívio mútuo, criar relações de confiança. Então, passa a ser um ativo intangível, difícil de construir, que a gente precisa voltar a priorizar dentro do campo de desenvolvimento econômico. E uma estrutura de contratos, né, seja por meio de políticas públicas ou por a própria atividade espontânea das empresas, que seja juridicamente assessorado para ter uma segurança e um resguardo jurídico em relação às obrigações estabelecidas nos acordos de cooperação. E com essas duas ações do fortalecimento das relações institucionais e das relações humanas, né, que acontece em nível de socialização,
a gente pode sim alcançar um resultado das vantagens colaborativas e a criação de valor com excelentes resultados, inclusive resultados que podem elevar o status de pequenas empresas a players importantes do mercado. Tá? Então, a gente cria valor dessa forma. Bom, em relação às estratégias de cooperação, o conteúdo é esse. Então, eu encerro aqui, abro para dúvidas e lembrando que a partir da próxima aula a gente está em outra plataforma. Né? Eu agradeço a presença e agora a gente abre para discussão. Ok?